Seja bem-vindo à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. A associação este ano fez 72 anos e é com muito orgulho que nós somos uma das maiores associações do país. Essa semana estamos realizando a nossa Semana Técnica de Agronomia, pela primeira vez online. Você que ainda não é associado, venha fazer parte dessa casa. Venha compartilhar conosco o nosso dia a dia. E desejo a todos uma boa palestra. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à 14ª Semana de Agronomia da IARP. Na verdade, a primeira Semana de Agronomia da IARP online. Meu nome é Alexandre Tazinafo, sou coordenador de agronomia aqui da nossa associação. Neste ano tão atípico e desafiador para nós, fazer um evento de 3 dias com confirmação de presença, com certificado, tudo online, tudo ao vivo, é muito desafiador. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Você recebeu, durante a sua inscrição, um link para que você preencha um formulário de avaliação do nosso evento. Eu peço que você preencha corretamente, porque através dele você vai poder receber o certificado e também participar de concorrer a prêmios do nosso sorteio do nosso evento, certo? Hoje teremos na palestra sobre paisagismo, com o renomado paisagista Raul Cânova. Aliás, a palestra de hoje, nós temos, além de agrônomos, temos muitos engenheiros e arquitetos com o tema de paisagismo. Nós aqui da associação, da IARP, estamos promovendo bastantes eventos para unir o engenheiro, o arquiteto e o agrônomo. Então, vamos à palestra. Professor Raul Cânova, boa noite. Quero agradecer muito o seu aceite do nosso convite. Seja bem-vindo e vamos à palestra. Por favor. Eu me sinto profundamente honrado pelo convite, Alexandre. Eu estou entusiasmado e eu vejo aqui uma quantidade enorme de participantes, como você falou, engenheiros agrônomos, arquitetos, quem sabe muitos paisagistas que estão começando também na área. E o tema que nós escolhemos, um pouco juntos, né, Alexandre? Me parece que foi super interessante, né? Falar um pouco de ética e arte no paisagismo é algo que, enfim, que não é tão comum na nossa área. Pelo menos aqui no Brasil. No decorrer de meu bate-papo com vocês, a gente vai ir abordando um pouco isso. Talvez alguns engenheiros agrônomos, especialmente, se decepcionem um pouco, porque eu não vou falar de espécies vegetais. Não vou falar sobre palmeiras, nem árvores, nem arbustos, nem trepadeiras, nem nada disso. O que eu quero abordar com vocês é um pouco essa questão da ética, da moral, né? Eu vou fazer um sinalzinho com o dedo para não perturbar muito vocês, para ir trocando essas imagens, tá bom? Então, este é o meu primeiro sinal. Podemos passar para a próxima? Quem está lidando com isso? Isso. Então, primeiro nós temos que definir o que é ética, né? Ética vem do grego ethos e traduz um princípio, que em princípio não deveria mudar em lugar nenhum do mundo, mas é claro de que a ética, ainda agora, nessa entrada do século XXI, é muito variada. Não podemos considerar de que existe uma mesma ética
na Noruega, ou na Venezuela, ou na Arábia, ou no Vietnã. Mas há uma única maneira de nos comportar eticamente. Eu acho que isso universalmente, mas infinitas para sermos imorais. Por isso que, quando a gente fala de ética no paisagismo, e até citando um filósofo grego que chamava Sêneca, ele chegou a falar que quem não tem moral não tem direitos. Imaginem só chegar a esse ponto. Eu acho que a ética e a correção e a dignidade e a moral andam profundamente juntas. E há várias maneiras de escolher um caminho ético, levando isto como uma verdadeira razão na nossa existência. Eu escolhi o paisagismo. Eu me lembro que quando fiz terapia, há muitos anos atrás, o psicólogo perguntou para mim o que eu era. E eu falei que eu era paisagista. Ele falou, não, estou perguntando para você o que você é na vida. Eu falei, não, eu sou paisagista. Ele falou, você não está entendendo. Eu quero saber o que você é. Você não é uma pessoa. Olha, para mim isso foi tão forte, marcou um momento na minha vida, entender de que eu não era só um paisagista, que eu era um ser humano, mas que me comporto realmente, acho que 24 horas por dia, dedicado obsessivamente ao paisagismo. Eu acho que esse é um estilo de vida que eu pratico tanto na minha vida privada como na vida profissional. E olha, é interessante como o paisagista se comporta. Fazendo uma comparação que pode parecer um pouco ridícula, né? Eu faria um paralelo entre o paisagista e o astrônomo. O astrônomo contempla o universo através de um telescópio imóvel, ou praticamente imóvel. Eu sei que o universo se movimenta permanentemente, mas aos nossos olhos, quando olhamos para o firmamento à noite, a gente vê essas estrelas, essas milhares de estrelas, absolutamente paralisadas. Isto não acontece com o jardim. Quando o paisagista ou o jardineiro contempla para uma área verde, ele está no meio de uma área verde, se magnificando com tudo isso que ele está vendo. Ele vê uma mutação permanente, a cada segundo uma transformação. As plantas evoluem permanentemente e morrem. Isso é, inclusive, um direito que todo que é vida nesse mundo deve ter. O direito à vida e, claro, o direito à morte também. Então, diferentemente disso, eu diria que, e isso, inclusive, essa comparação do jardineiro com o astrônomo, eu roubei um pouco do nosso querido e saudoso escritor e psicoterapeuta também, que foi Rubem Alves. Ele falava muito disso e fazia essa comparação, e isso me marcou muito, de como o jardim evolui na frente dos nossos olhos e evolui também historicamente. Vocês vejam de que da pré-história para aqui há um grande salto. Eu diria que esse grande salto termina na Idade Média. E a Idade Média, casualmente, tem uma história que podemos traçar um grande paralelo com o momento que nós vivemos de pandemia hoje. A peste negra matou milhões de pessoas na Europa durante a Idade Média. E quando ela termina esse ciclo pavoroso, esse ciclo escuro, com as pessoas encerradas em si mesmo, e surge um renascimento fantástico. Esse renascimento não foi só o renascer das artes, mas o renascer da alma das pessoas. As pessoas começaram a se libertar. Os muros se abriram. Essas cidades feudais começaram a se abrir e aí surge aquele renascimento italiano fantástico na província da Toscana. E ele se alonga e triunfa fantasticamente na França, onde talvez o maior expoente da arte paisagística renascentista francesa se chamava André Lenotre. E André Lenotre foi o paisagista do rei, de Luís XIV, do rei que ele mesmo chamou de Rei Sol. Pouca gente sabe disso. Mas o Lenotre foi um verdadeiro fenômeno de marketing na época. Foi muito mais que o paisagista do rei. Foi seu grande conselheiro, seu conselheiro número 1.
no eran sus ministros como sea Colbert o Mansart, era de Notre. Vocês sabem, e isso é pouco explicado nas biografias, que o rei tinha uma sala pomposa, fantástica, com uma grande porta por onde as pessoas entravam e saíam, e tinha uma porta lateral que dava para uma outra sala. E essa sala era ocupada nada mais nem nada menos que por André Lenotre. E André Lenotre criou toda essa loucura na época através do Jardim de Versailles, onde toda a paisagem era absolutamente dominada. Ele mesmo afirmava: nada cresce sem a permissão do rei. Olha que loucura, olha que momento que nós vivimos. E daí, desse momento do jardim francês, passamos para o jardim inglês. A Grã-Bretanha é um território muito interessante. E eu queria provocar vocês afirmando uma coisa que é, às vezes, um pouco fora da lógica. Eu não acho que a Grã-Bretanha pertence à Europa. Nos escritos ela pertence, claro. Está dentro do continente europeu, mas está dentro do continente europeu. Na realidade, é um arquipélago, um grupo de grandes ilhas separadas da Europa pelo Canal da Mancha. E isso faz com que os ingleses contemplem a Europa como apoiados em um balaustre, vendo o que acontecia. Então, tudo o que acontece na Grã-Bretanha acontece bem depois do que aconteceu no Renascimento italiano e no Renascimento francês, mas com perfeição. Eu acho que aí começa a ética do jardim. Vamos passar para a próxima imagem. Então, e nisso vem a outra palavra que também deriva do grego, que é arte. E a arte é isso, é o intuito de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não é necessariamente a manifestação do belo, mas a exteriorização de um sentimento. Eu lembro, quando tinha meus 16, 17 anos, eu tive um mestre que me ensinou a pintura, a escultura, me ensinou a contemplar. Eu nunca fui um pintor, eu nunca fui um escultor, nunca fui um artista nessa área. Mas com ele visitava galerias de arte e ele me provocava, me pedindo para que eu analisasse uma obra de arte. E eu lembro que uma vez nós fomos em uma galeria de arte famosa em Buenos Aires, que se chamava Whitcomb. E na entrada da galeria Whitcomb, desta galeria de arte, tinha um pequeno quadro. E esse quadro tinha um monte de quadradinhos, um monte não, uma série de quadradinhos de cores primárias. E ele, que se chamava Antônio Marginot, esse escultor, esse pintor, esse meu mestre, me perguntou o que eu achava disso aí. E eu, temeroso de minha informação, da minha pouca cultura pictórica naquela época, eu disse que não sabia. Falei, mas arrisca, você deve ter uma opinião. E falei, olha, sinceramente, esses quadradinhos, eu acho que eu faço até melhor do que isso. Aí ele me deu um murro. E me disse, você sabe quem pintou isso? Falei, não sei. Quem pintou isso se chamava Pierre Mondrian. E para chegar a isso, foi todo um trabalho de décadas, até chegar nessa pureza de imagens. Você nunca faria isso. E foi a partir daí que comecei a ver de que a arte era uma explosão de emoção. Não era para ver uma coisa e se deslumbrar apenas com o que é bonito, mas para sentir algo firme no nosso coração. Eu acho que é uma observação, um deleite espiritual que, por exemplo, se aproxima do jardim genuíno descobrindo que ele também tem alma. Porque ele é constituído por indivíduos que, se pelo menos não têm emoções como nós, eles têm sentimentos. Sentem frio, sentem sede, sentem calor, sentem o vento, sentem. Eles têm sentimentos. E são esses sentimentos que nos aproximam deles. Isso que é a arte de contemplar um jardim. Não apenas de fazê-lo, de realizá-lo, mas contemplar um jardim com arte. O paisagismo não é uma maneira de ganhar a vida apenas, mas uma forma de torná-la pictórica. Por isso,
que embora não seja... Eu não me considero um artista, mas talvez me considero um pintor de paisagens que as torna realidade. Ainda se me perguntassem por que eu existo, para que eu estou aqui no planeta Terra, eu iria responder que era para viver um grito de artista. Viver já é uma arte. Vocês que estão assistindo esta palestra, todos vocês, em grandes proporções ou em pequenas partes, somos todos artistas. E até eu diria que a diferença entre sobreviver apenas e viver é que só nesta última podemos fazer isso com arte. Só dessa maneira podemos ser artistas. Isso talvez o que consiga dividir realmente um mundo profundamente entre aqueles que são e aqueles que não são. E só os artistas, os que vivem plenamente essa arte, podem dizer que vivem a ética, a moral e a concórdia de uma maneira plena. A próxima. E essa próxima prancha nos fala um pouco da estética. O que é essa estética? É a percepção, a sensação, a sensibilidade que é considerada uma sublime beleza. Isto significa, talvez até, ultrapassar a própria estética, fazendo com que a alma do autor resplandeça e se revele dessa forma, criando uma própria estética. A estética não é a procura do belo, mas a procura do original, do diferente, do que vai comover o espectador, do que vai comover o visitante desse jardim. E ela deve ser autêntica e genuína, sem adereços supérfluos. E isto me preocupa muito, porque eu vejo de que o paisagismo aqui no Brasil se tornou, talvez, nos últimos 20 anos, uma profissão cobiçada pelas pessoas. Eu lembro que, certa vez, em uma festa, quando me apresentaram dizendo assim, olha, ele é Raul Cánovas, ele é paisagista. Como se ser paisagista fosse uma coisa tão sublime. Ninguém apresenta um amigo médico falando, ele é médico, ele é médico. E comigo ele foi uma coisa marcante, ele é paisagista, ele é paisagista. Eu acho que por isso as pessoas procuram com fervor essa profissão. E isso dá lugar, a vezes, a elaborar projetos supérfluos, onde tem aquele vasinho caído, aquelas pedrinhas brancas, aquele bambu moçô que se agita no vento quando tem vento. Quando não tem, ele nem se agita. Eu acho que a estética não deve ser uma expressão de vaidade, de opulência, de luxos. De maneira nenhuma. A estética não deve ser luxuosa. A estética deve ser original. E a estética do século XXI não deve procurar apenas o que os olhos veem de belo, mas sim aquilo que pode propiciar bem-estar para quem consome essa estética. O bem-estar é o mais importante. E nós estamos entrando em um milênio de bem-estar. Deixamos para trás o supérfluo do século XX. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Fora disso. Não critico o século XX. Foi um século que nos trouxe uma tecnologia fantástica, que nos trouxe, inclusive, uma sobrevivência maior. Muitos seres humanos estão passando os 100 anos de vida, isso não acontecia no século XIX. E isto é tecnologia, evidentemente, mas sob muitos exageros, especialmente no que tange a estética. Quando o autor dessa estética, não importa se ele é arquiteto ou artista plástico, quando ele procura excessivamente o belo, sem se preocupar com aquele que vai viver nesse lugar, nesse espaço. Isso caracterizou a arquitetura do século XX. E nessas primeiras 2 décadas do século XXI, estamos vendo que os arquitetos estão tomando talvez um caminho diferente, um caminho onde procuram fornecer ao contratante o maior conforto do mundo.
onde tiraram os adereços da arquitetura passada para criar ambientes de bem-estar. Então, não é a bela proporção que define um jardim, e sim o que ele proporciona. Isso da mesma maneira que uma moradia. Não é a beleza visual. O que seria estética para um cego, por exemplo? Como ele contemplaria entre aspas, essa beleza? Eu tive a oportunidade de fazer um jardim para cegos. E isso foi num evento no SEASA de Campinas, aqui no estado de São Paulo. E muito me surpreendeu tudo que eu vou ler depois da inauguração, com as visitas dos deficientes visuais, como eles se sentiam nessa obra. E esse jardim está muito longe do que vocês podem imaginar me assistindo agora. Ele começava dando uma impressão de desconforto profundo. As pessoas passavam por lugares onde tinha superfícies ásperas pelo carvão, cheiros ruins. Eram espaços lúgubres, pesados. E na medida de que ele ia avançando nesse itinerário por esse espaço, isso ia se clareando e terminava em um grande espaço luminoso, com flores brancas, margaridas e frutas doces, uma música suave e um perfume doce. E eu tive a oportunidade de entrevistar alguns cegos que visitaram o lugar e fiquei absolutamente fascinado com a percepção que eles tinham, com aquilo que eles conseguiam enxergar sem olhos, aquilo que eu enxergava com minha vista. Foi realmente uma experiência muito boa, muito interessante. E talvez devamos procurar estética na paisagem original, aquela que verdadeiramente é pura e espontânea. Talvez a nossa criatividade se resume exatamente a isso. Em lugar de folhear revistas e comprar livros obsessivamente, ou estar na frente de uma tela de um computador para encontrar aquele jardim fantástico, feito por algum holandês, algum francês, algum alemão. Eu não estou tirando mérito disso, mas talvez nós descubramos essa paisagem em um lugar bucólico, talvez na beira de um rio, em uma queda natural de água, em uma paisagem bucólica brasileira. Talvez não necessariamente em algo que vem de outras terras, de outras regiões, mas talvez em alguma coisa que já foi criada pelo divino, aqui, nesse grande espaço que nós chamamos de Brasil, onde tem tantas espécies vegetais, tem tanta água nas suas cascatas, nas suas lagoas, na imensidade, na quantidade enorme de rios com seus afluentes que nós temos. Eu acho que é aí que nós devemos procurar. Próxima. E há uma, por favor, a próxima imagem. Há uma palavra que eu gostaria de analisar junto com vocês. Não sei se alguma vez vocês já ouviram falar da Kalokagatia. A Kalokagatia é uma palavra grega. E dentro da Kalokagatia, kalos e kagatia significa o belo e o bom. O bom ou o virtuoso. O próprio filósofo Platão, no século V a.C., se referia a isto na sua teoria das ideias. E ele deixava bem claro, Platão, de que o belo, a procura do belo, é infrutífera. Nós temos que procurar o bom, o ideal, o perfeito, aquilo que nos faça bem. E logrado isto, o belo vem junto. E isto sempre aconteceu através dos séculos. O conceito do bom perseguiu sempre os artistas e deveria estar muito mais presente na vida do paisagista. Ele não tentar produzir em um projeto o que é belo, porque a beleza também é efêmera.
a beleza envelhece, cria rugas, se curva e morre. Mas o bom é absolutamente eterno. Ele sempre revivirá, ele sempre existirá. E uma moral, eu acho que é uma moral gloriosa, elevando o ser humano a um ponto onde possa exercer o máximo de seu potencial profissional, quando ele persigue o bom, o perfeito, a excelência. E a beleza do jardim está ligada à sua quase perfeição. Vocês devem se perguntar por que quase? Porque nunca atingiremos a perfeição criando uma paisagem. A perfeição já foi criada por Deus ou pelos deuses. Vocês sabem que uma vez, visitando uma comunidade guarani no interior do Paraguai, bem longe de Assunção, da capital, eu tive a oportunidade de estar em uma comunidade indígena. E nessa comunidade indígena o que me chamou muito a atenção não foi tanto o cacique, mas foi o pajé, o feiticeiro da tribo. E o feiticeiro da tribo é um personagem, é um sábio, é um personagem muito especial. E aí sentamos um frente do outro. Eles são muito lacônicos na maneira de falar. E depois de alguns segundos de silêncio, ele me perguntou: o que você faz na vida? Aí eu vacilei durante uns segundos e falei assim, eu perguntei, eu pensei, se eu falar para ele que sou paisagista, ele não vai entender. Mas como é que eu vou mentir para um homem santo? Então, eu disse para ele, eu sou paisagista. Aí ele respondeu com uma pergunta: você pinta? E falei, não, eu faço jardins. E ele falou, mas os jardins já foram todos feitos. Aí descobri que ele era um homem sábio. Aí eu tentei emendar, eu disse para ele, eu sei que os jardins nós herdamos uma natureza, mas o homem tenta destruí-lo com o avanço das cidades. E eu, de alguma maneira, eu estou aqui para restaurar essa paisagem. Aí ele fez assim, falou, que prepotência. Pois é, gente. É interessante como a beleza do jardim está ligada a essa quase perfeição, a perseguir o perfeito. Isso que é Kalokagatia. É analisar primeiro de chegar à quase perfeição. O belo vem junto. Acredito que devemos perseguir essa perfeição usando este termo grego. Eu divido com vocês e espero que vocês o tenham presente. Esta palestra, se tem alguma coisa de importante a ser colocado, essa Kalokagatia. A Kalokagatia marcou minha vida quando descobri esse termo. A próxima. E, bom, continuando um pouco com filósofos gregos, são tantos para falar. Eu tenho inclusive meus grandes preferidos, como Epicuro, por exemplo. Mas, enfim, não é para falar de filosofia. Aristóteles, por exemplo, definia a Kalokagatia como uma capacidade intelectual. É como algo que nós trazemos juntos e podemos ir fazendo crescer isso dentro de nós para chegar a essa quase perfeição. Penso que podemos utilizar isto na hora de pensar paisagisticamente, sinceramente. Como ele pensava, Aristóteles, com Platão, Xenofobonte, que era outro filósofo, que se preocupavam em alcançar a virtude através do que se fazia de bom. A próxima. Continuando um pouco com a Grécia, talvez estou abusando um pouco da paciência de vocês, estando assim tão marcantemente no século V antes de Cristo. Mas é tão importante, acho que isso foi
o momento de saída do que estou falando, da ética, e o Partenão, que foi criado pelos arquitetos Calícrates e Ctínios no século V, ele tem uma coisa muito interessante, que não sei se vocês sabem. Ele foi dedicado a uma deusa, mulher, que se chamava Atena. E Atena era a deusa da sabedoria. Olha que interessante ver essas coisas assim. E foi no Partenão que se desenvolveu a proporção áurea. A proporção áurea é algo bastante complexo. Podemos usá-lo tanto na arquitetura como nas artes, no paisagismo, enfim. É mais ou menos dividir uma reta em duas partes, não iguais, e depois pega um segmento mais longo e o divide pelo segmento menor. Isso vai ir criando uma espécie de caracol, uma espiral perfeita. Podemos encontrar, inclusive, essa espiral de uma maneira fantástica na natureza, em algumas flores, como, por exemplo, o girassol. O centro do girassol, onde está o pólen, ele forma esse caracol. E isso seria a proporção áurea, que está manifestada nas colunas do Partenão. E o Partenão teve essas duas figuras, Calícrates e Ctínios, que são muito pouco conhecidos. Se fala muito mais, na próxima imagem, por favor, de Fídias. E Fídias foi um escultor grego, talvez o pai da escultura, e ele era amigo pessoal de Péricles. E Péricles foi o criador do século de ouro em Atenas, onde floresceu toda essa arquitetura, todas essas artes, mas tudo isso procurando a perfeição, muito antes do belo. E se vocês veem a consequência disso, o Fídias, uma das obras fantásticas dela foi a estátua de Zeus em Olímpia. E a estátua de Zeus é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A descoberta da estátua de Zeus foi recente, foi em 1950 e pouco, 1955, 56, por arqueólogos. E a partir daí se torna uma das 7 maravilhas do mundo. Mas vamos passar para a próxima. Eu queria agora chegar um pouco mais perto do século onde nós vivemos e começar com essa pergunta: o que é preciso para ser um bom paisagista? Você sabe que essa pergunta que eu estou formulando a vocês é uma pergunta que me fazem com muitíssima frequência no meu blog, que eu respondo tantas perguntas todos os dias. O que eu preciso para ser um bom paisagista? Eu acho que, em primeiro lugar, eu diria que preciso ser autêntico. Eu não posso entrar nessa arte aplicada, que é o paisagismo, pensando que vai me trazer fama, mas pensando na alegria que eu vou ter desempenhando isso e o que eu posso levar de felicidade para aqueles que me contratam. Próximo, por favor. Eu fiz uma relação, eu não gosto de colocar em umas pranchas muito texto, porque aí fica uma confusão de você subir o que eu falo ou ler o que está escrito. Mas vamos a começar, são 10 pontos que eu coloquei. Começar a analisar um por um. Primeiro, uma coisa importante que seria a modelagem do ambiente físico. É considerar esse recinto ao ar livre que vai ser adornado com um jardim, que vai ser embelezado com um jardim. E aí entra uma coisa muito importante, que é a influência do solo nessas plantas. É conhecer profundamente o solo. Por isso que o paisagista verdadeiro, ele tem que amar a terra. Ele tem que enfiar as mãos na terra e tirar essas mãos manchadas de solo e sentir aquele cheiro profundo. Depois ver a fitogeografia. E a fitogeografia é uma ciência que nem sempre é muito contemplada pelos paisagistas. Eu acho que conhecer a geografia e os biomas do mundo inteiro, saber a origem de cada planta, é fundamental para poder utilizar isso no nosso projeto. Por fim, a biologia. E quando se fala hoje, que se discute muito a profissão de paisagista, sobre quem deveria executá-la,
E essa é uma discussão que foi apontada pelos arquitetos, foi brigada pelos engenheiros agrônomos, os biólogos levantam o braço. Eu acho que paisagista pode ser qualquer um que se decida a penetrar profundamente nesse questionário. E os biólogos também podem. Temos no quinto ponto a taxonomia vegetal, que é a ciência que identifica e nomeia as plantas. Então temos que entender de taxonomia. Eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo, já que são membros da associação, são engenheiros agrônomos, e vocês têm um conceito um pouco mais profundo sobre taxonomia e devem entender isto. Mas aí vem o sexto ponto, que é a neurobiologia vegetal, a inteligência das plantas. Olha, cuidado, não estou falando nada esotérico ou metafísico. Eu estou falando de que as plantas têm uma inteligência nada parecida com a inteligência humana. E antes eu falei de sentimentos. As plantas têm sentimentos e nós temos emoções. É bem diferente. Nós transformamos os sentimentos em emoções complexas. As plantas não fazem isso. Têm sentimentos epidérmicos. E conhecer esses sentimentos delas é muito importante. Eu me lembro que uma tia minha falava muito de que ela conversava com as plantas. E eu perguntei um dia para ela, mas você conversa e você ouve o que elas te respondem? Ela falou, não. Então você não conversa. Eu acho que nós temos isso de ter uma conversa com as plantas, mas não uma conversa humana, sino uma conversa de nossa emoção com o sentimento delas. Como um ponto 7 tem a bifauna, que não é menos importante. Ela não existiria se as plantas não estivessem primeiro no planeta. As plantas têm milhões de anos. Qualquer planta da última geração, nós podemos considerar que tem 60 milhões de anos, enquanto que nós, seres humanos, andando em duas pernas, temos no máximo 400.000 anos. Veja a grande diferença dessa inteligência vegetal, o que as plantas conseguiram contemplar a través de milhões e milhões de anos, se adequando a cada situação, a cada bioma, a cada região, e poblando o planeta inteiro, tirando o Polo Norte e o Polo Sul. Temos plantas no mundo inteiro. Na Patagônia chilena e argentina, na tundra russa, no Equador, em qualquer lugar, temos uma quantidade imensa de espécies vegetais. Como oitavo ponto, temos a psicologia, a função de compreender as funções mentais de cada indivíduo da sociedade que vão sofrer desse espaço. Então sempre digo de que o paisagista tem que ser um pouco psicólogo. Ele deve entrevistar o cliente como realmente, como se estivesse com um quadro branco, onde ele pudesse escrever livremente o que ele quer, sem a intenção de impor o nosso estilo, a nossa maneira de pensar. O importante é ouvir o que ele tem para falar. Ouvir e dar para ele respostas provocativas, para fazer com que ele possa andar com segurança, manifestando os seus anseios. Por fim, tem as atividades do ser humano, que não são poucas, têm crescido de uma maneira incrível. E por último, não menos importante, é conhecer as artes. Eu acho que, se eu não considero o paisagismo como uma arte, mas como uma arte aplicada, ou seja, como uma arte a ser consumida, eu acho que é fundamental entender de música, de pintura, de literatura, porque tudo isso que nos vai levar a compreender melhor o jardim e quem o consome. A próxima. A vocação do espaço também é algo importante. Às vezes, quando a gente fala de vocação, imaginamos que vocação é uma coisa humana, mas a vocação também é do espaço. Imaginem esse terreno baldio, inculto, cheio de mato, que pode ser desprezado por muitas pessoas. E eu diria que não, que esse espaço tem uma maneira de pensar. Acho que fique sem imagem. Vocês estão me vendo? Fique sem imagem, de repente. Mas eu vou continuar falando com vocês e eu espero que isso se restabeleça. Sim, se restabeleceu. Obrigado. Esse espaço tem milhões, bilhões de anos. A idade do planeta.
Então, me parece prudente, nem ético, já que falamos de ética, chegar com um trator e revolver toda essa terra e aplicar uma quantidade enorme de calcário para corrigir o pH. Eu acho que nós temos que aceitar esse espaço pela sua morfologia, pelo seu estado físico e principalmente pela história que ele tem vivido. Então, eu deixo para vocês essa reflexão. Quando vocês se deparem com um espaço assim, inculto, não menospreciem. Tentem entenderlo, tentem descobrir qual é a história dele. Vamos para a próxima. Por favor. A próxima imagem, por favor. E uma das coisas que nós devemos respeitar é o livre-arbítrio das plantas, das árvores, dos arbustos. Eu lembro de que, aos 50 e poucos anos atrás, eu descobri um escritor espanhol que se chamava Noel Clarasó. E Noel Clarasó fez uma obra muito linda sobre paisagismo. E uma das coisas que me marcou muito foi quando você vai ver um jardim, esteja atento ao que acontece em volta dele, ao que cresce bem e ao que não cresce bem. O que esse microclima desse lugar está pedindo para você plantar. Isto é muito, muito importante. Não é simplesmente chegar em um terreno e desesperadamente começar a introduzir um monte de plantas que passam pela nossa cabeça, mas é considerarlo. A próxima, por favor. A próxima, por favor. Isso que vocês estão vendo aí é um maltrato. Não, volta, por favor. Volta para a imagem anterior. Esse que eu chamo de maltrato é o que nós chamamos de topiária. Muita gente pode achar até bonito. Mas a topiária, pelo menos a topiária ocidental, não estou falando da topiária chinesa ou japonesa, mas a topiária que nasce na Europa, nasce na época do imperador Júlio César, no século I. E ele tem um amigo que se chamava Gnaeus Martius Calvinus. E este amigo, que era um poderoso senador na época, estava já cansado de ter tantos escravos a seu serviço. Roma não matava seus inimigos, os escravizava. E muitos homens poderosos da época chegavam a ter um contingente enorme de escravos. Às vezes, números fora da imaginação de vocês. Eu lembro de um senador que chegou a ter 5.000 escravos, por exemplo. Então, vocês imaginem uma época que não tinha indústria, não tinha uma fabricação. Você não podia montar uma fábrica para fazer produtos. Então, você podia ter muito funcionário fazendo uma coisa que, mas muitos funcionários eram 20, 30, 50, uma centena, mas não centenas. E Martius, ele inventa umas tesouras, com medo, inclusive, de uma rebelião desses escravos, para que eles tenham uma ocupação, algo a fazer durante o dia. E aí nasce a profissão do topiários. Até aí os jardineiros eram conhecidos em latim, no idioma romano, como olitores. E a partir desse momento aparece, digamos, a figura do paisagista, do criativo, que é aquele escultor de plantas que faz a topiária, o topiários. E isto foi avançando durante séculos, que a arte do jardim estava em fazer essa topiaria. Como falei em Versalhes, por exemplo, era muito comum, todas as plantas eram recortadas. Até que, de repente, o inglês, tinha que ser um inglês, que se chamava Alexander Pope. Alexander Pope foi escritor, poeta, crítico de arte e também incursionou no paisagismo. Ele tinha uma coluna no jornal The Guardian e ele escreve, em 1713, uma ridicularização da topiária, dizendo que isto era um abuso da natureza. E a partir desse momento, Inglaterra começa vagarosamente a tomar um caminho mais bucólico na criação de jardins, isso especialmente através de um dos 3 grandes arquitetos paisagistas ingleses, que se chamou William Kent. A próxima imagem, por favor. E uma coisa que nós devemos respeitar, e queremos considerar isso, essa avifauna. Vocês sabem que eu tenho, quando eu entrevisto um cliente, eu sempre pergunto para ele se ele gosta do canto dos pássaros. E 100% dos clientes falam que, claro, sim, imagina, lógico, adoro pássaro. E falo Araponga.
E aí, uma gargalhada, e fala, Araponga é muito barulhenta, Araponga não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um CDzinho que eu tenho com cantos de pássaros. Eu quero que você me diga qual te agrada mais. E é um momento mágico, gente, porque ele ouve, ele fica emocionado com esse trinar de tantos pássaros variados. Ele vai marcando, fala, esse gostou mais, ai, que lindo aquele. E também no momento ele pergunta, mas por que você quer saber dos pássaros? Porque eu falei, porque eu quero trazer esses pássaros para o teu jardim. E isso você faz isso com que? Com plantas? E falou, sim, mas cada pássaro tem uma predileção especial. Tem uma planta que gosta mais. E se você consegue ter no jardim uma grande variedade de espécies que floresçam, inclusive, nas épocas de frio, agora, por exemplo, que nós temos junho, julho, agosto, e parte de setembro, com temperaturas mais baixas, esses pássaros nem vão emigrar. Eles vão ficar no teu jardim, te encantando com seus trinos. Você vai ter esse canto que você está ouvindo agora no CD permanentemente, a próxima. Mas nem todos os pássaros que temos voando gostamos. E tem alguns que nós achamos horrorosos. Eu queria falar um pouco dessas criaturas que eu aprendi a amar. Aí você deve se questionar, gostar de morcegos é bem uma tara, né? Não é, gente. Eu acho que há muita fantasia com morcegos. A maioria dos morcegos são frutívoros, ou seja, eles comem frutas. Depois, a grande quantidade de frutívoros tem os insetívoros, que devoram insectos durante a noite enquanto voam. E depois tem aqueles que consumem o néctar das flores. E são eles os que são os grandes disseminadores de pólen. Muitas de nossas árvores nativas dependem praticamente exclusivamente do morcego para sua reprodução. Talvez a mais comum seja a própria jabuticaba. É o morcego que leva esse pólen para outras flores, cumprindo essa perpetuação de espécie que a planta tanto precisa. Vocês vejam de como a natureza vive mancomunada entre flora e fauna, como são estreitamente vinculados. Então, esses morcegos todos, não é para ter pavor. Aliás, eu diria que das 1.400 especies de morcegos, olha o que estou falando, são 1.400 especies, apenas três desses 1.400 são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue. E são todos americanos, especialmente da América do Sul. E mesmo os hematófagos, eu não falaria agora, não vou fazer uma palestra sobre morcegos, mas mesmo os hematófagos raramente causam danos profundos no ser humano. Então, para considerar, olhar para a fauna como algo precioso, como algo digno de ser visto. A próxima. Estão gostando da palestra? A próxima imagem. Então, vocês veem aí uma imagem carregadíssima de plantas, mas esse é o tipo de jardim que eu pratico. Eu acho que fazer um jardim mais ou menos dessa maneira, depois de 5 anos, ninguém nem suspeita que aí tem a mão do paisagista. O jardim não deve ser sóbrio. Nós, brasileiros, não somos sóbrios. A sobriedade é uma coisa, talvez, para o hemisfério norte, e bem para o norte do hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul, em um lugar que é extremamente tropical. É a grande vitrina, o grande panorama mundial dos trópicos. E o trópico é excesso, nós temos que ser genuínos quando nós fazemos. Então, quando nós pecamos em jardins sóbrios, com aqueles longos renques com uma espécie única e um gramado limpo, plano, estamos sendo medíocres. Nós temos que justificar nossa presença com essa pluralidade de espécies, com essa riqueza de espécies que o Brasil tem. Imaginem que nós temos entre 18% e 22% de todas as plantas do mundo. Então, por que nosso jardim tem que ter poucas espécies? Ele deve ser rico. Ele deve ser cheio, deve ser pleno. Vamos para a próxima imagem.
Ese es otro de los detalles de las ervas, que son llamadas de daninhas. Elas não fazem mal a ninguém, não produzem nenhum dano. Inclusive, eu não gosto de falar de planta invasiva, de planta agressiva. Isso se usa muito, essa planta é agressiva, tem raízes agressivas. Eu acho que quem é agressivo é o paisagista que mal usa a planta. A planta tem seu lugar, seu local, seu bioma, seu lugar para se estender. E ela não prejudica ninguém. Não existem plantas invasivas e não existem ervas daninhas. Todas as ervas, miúdas ou não, servem para alguma coisa e servem muito para a indústria farmacêutica, que muitos dos remédios que nós consumimos partem exatamente dessas ervinhas miúdas chamadas de daninas. A próxima. E agora falar um pouco de harmonia, mas não de harmonia producida por instrumentos musicais, mas da harmonia na paisagem, da paz, da concórdia, do equilíbrio ideal. Essa harmonia propicia um remédio para nossas tensões cotidianas, para nosso estresse. Estar no meio de um jardim é sentir bem-estar. Vocês sabem que eu lembro de um paisagista chinês, de uma afirmação de um paisagista chinês do século XI, que se chamava Huo Zi. O Huo Zi, uma vez na frente de seus alunos, ele disse o seguinte: se você consegue fazer um jardim realmente atraente ao ponto de fazer com que o caminhante detenha seu andar e passe a contemplá-lo, vocês terão feito uma bela obra. Mas se este caminhante decidir penetrar nesse jardim, vocês terão feito aí uma grande obra. E se por fim ele decidir nunca mais sair de dentro desse jardim e ficar a viver dentro dele, vocês terão feito a maior de todas as obras. Eu acho que esta história sintetiza a harmonia. A harmonia que nos atrai para o jardim em qualquer hora do dia e da noite. Um lugar onde nós queremos permanecer para sentir os perfumes, não para ver. Uma vez que estamos dentro do jardim, essa contemplação para e passamos a sentir em todos os seus sentimentos. Passamos a ouvir, a cheirar, a paladear, a sentir o contato de uma pedra tomada pelos musgos com nossas mãos. E não há nada mais delicado que essa pedra úmida tomada desse manto verde. A próxima. E nessa harmonia, eu queria que vocês pensassem nisso. Não é uma harmonia fabricada através de nosso olhar, mas sim uma harmonia elaborada tentando entender o que as plantas precisam. Vou sintetizar. Se eu colocar, por exemplo, uma palmeira laca, uma Citrostachys renda, junto com uma Euphorbia leucocéfala, que é aquele arbusto que chamam de cabelo de velho, que dá aquelas flores brancas, até pode ser que harmonicamente o vermelho do tronco da palmeira laca com as flores brancas crie uma harmonia. Mas isto vai ser uma harmonia desastrosa para as duas. Porque a palmeira laca precisa de muita umidade ambiente, precisa de um solo quase que encharcado para sobreviver e dar todo o seu esplendor. Em contrapartida, essa eufórbia, como todas as euforbiáceas, elas suportam longas estiagens. Ela é originária de uma região pré-desértica da África Equatorial. Então elas nunca vão ser harmônicas. Então isto é harmonia. Harmonia é entender como vão se vincular as raízes dessa árvore com esse arbusto, como a trepadeira vai subir feliz pelo tronco de uma árvore, até chegar na sua copa, e como elas vão conviver felizes, elas duas, e ver a florada delas juntas. Isso que vai ser harmonia. Quando elas vão conviver e vão deixar seus filhotes, suas sementes, para que esse jardim se torne eterno. A próxima. Eu acho que nós devemos pensar exatamente nessas plantas. Em primeiro plano, vocês têm aí duas bromélias epífitas, até mais, tem umas pequenininhas atrás. Eu acho que respeitá-las é deixar elas onde estão, deixar que elas vivam sua plenitude e nos deleitar contemplando-las. Isto que seria harmonia. A próxima, por favor.
Por último, acho que é importante respeitar o anseio do cliente. Em lugar de nós levar todo o nosso estilo, é claro que nós temos uma maneira de pensar. Nós, através de tantos anos trabalhando com isso, temos um estilo próprio nos nossos jardins. Mas é muito importante que nessa primeira entrevista, ouvir profundamente o que o cliente tem a manifestar. E em nenhum momento fazer perguntas indecentes, como, por exemplo, que planta você gosta? Evidentemente que se ele nos contrata, porque não conhece tanto de plantas. Então a gente está obrigando que ele diga azalea, tuiacaizuca, mamumuçô. Não é por aí. Talvez perguntar para ele, em lugar de falar o que ele gosta, é provocar ele perguntando o que ele não gosta. Alguma cor que te incomode, alguma forma que você não goste, que te agrida. E tudo isso a gente pode fazer conversando de uma maneira descontraída, tomando um whisky, conversando soltamente. Não é simplesmente anotando o que ele gosta do jardim. Vamos afastar-nos disso e nós estamos tratando com um ser humano, não com um cliente, não com um consumidor de jardins, não com um botânico que vai usar esse jardim para contemplá-lo e fazer análises, mas para alguém que está procurando uma melhor maneira de existir. A próxima, por favor. E aí vem uma questão importante, que é o uso e o abuso de inseticidas e defensivos e fertilizantes químicos. Eu acho que nós temos que aceitar a planta como ela é. Isto também faz parte da harmonia. Pensar que a planta, ela vive de uma maneira plena. O que eu posso fazer é aplicar algum adubo orgânico para ela melhorar. Às vezes, se eu quero que ela fique com toda essa magnificência, colocar um pouco de algum adubo químico, mas não torturá-las ao ponto de que ela dê o máximo que ela pode, como um atleta olímpico que depois vai infartar. Eu acho que a planta, ela tem que estar no seu esplendor. Podarla raramente, a poda é apenas para facilitar, para estimular seu crescimento, para que ela viva em seu total esplendor. Isto que é muito importante. Então, muito cuidado com os exageros. Vamos ver o que a planta quer. Até eu diria o seguinte, eu cheguei à conclusão de que não existem pragas e doenças que consigam prejudicar o jardim. Se nós conseguimos projetar um jardim em todos os seus detalhes, respeitando o bioma onde ele está, ele não vai ser afetado por pragas e doenças. Vocês, engenheiros agrônomos, muitos de vocês vão questionar isso e vão torcer o nariz. Mas é verdade, gente. Eu tenho meu jardim como meu cadinho, onde eu faço 1000 experiências. E comecei a descobrir que quando eu trazia alguma planta que não era deste bioma, eu moro em plena Mata Atlântica, na beira de uma grande represa em São Paulo, e eu trazia alguma planta que não era do bioma, alguma planta cultivada, alguma planta de laboratório, passava 2, 3, 4 dias, ela ficava totalmente cinza, tomada pelo mildio ou pelo oídio. Era atacada por fungos. Quando plantava, às vezes, uma planta diferente, e isso aconteceu com uma tumbergia erecta que eu trouxe uma vez para aqui e plantei, eram várias. E a formiga comia desesperadamente. A mesma coisa aconteceu com um tetrapanax. Comecei a plantar tetrapanax, se achava lindo, mas o tetrapanax é chinês. Não tem nada a ver com Mata Atlântica. E a formiga mastiga as folhas obsessivamente para matar a planta. Aí eu descobri de que a formiga não se alimentava dessas plantas. Ela se alimenta da mata natural, mas não a prejudica. Ela sobe numa árvore e faz um manejo ecológico, comendo um pouco e se transportando para uma outra árvore. Quando ela permanece até desfolhar totalmente, é porque esta planta, esta espécie não é do bioma e ela não reconhece como tal. Pode ser até uma planta de outro país, de um lugar longe, digamos uma planta que vem da Indonésia, por exemplo, mas se é de um bioma análogo ao nosso onde nós trabalhamos, ela vai se sentir bem, vai ser bem-vinda. A planta não tem passaporte. O que a planta não gosta é ser levada de um lugar totalmente diferente para ela desenvolver artificialmente através de quê? De fertilizantes e controlada através
de insecticidas y fungicidas. Esto no funciona. A próxima, por favor. Vocês sabem que, inclusive, falando um pouco de pragas, eu me entusiasmo muito. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu tinha assim, pavor de pragas. Hoje eu adoro, porque é uma maneira de entender por que meu jardim progride. Talvez a praga mais famosa, mais costumeira que nós falamos, é a formiga. E existem no mundo 12.500 espécies diferentes de formigas. Olha que loucura. Só aqui no Brasil nós temos 2.000. 2.000 formigas diferentes. Já por minha casa, por aqui, já pesquisei, eu acho que umas 2 dúzias delas. E dessas 2.000, apenas 20 são consideradas pragas. Então, também muito cuidado em usar inseticidas para matar uma grande aliada para o jardim. Porque as formigas fazem caminhos subterrâneos e acabam afofando o solo. Então, ela é uma grande aliada do jardim. Então, muito cuidado. O que vocês devem ter são plantas bem nutridas. Uma planta desnutrida, uma planta moribunda, ela se torna refém de uma formiga que acaba eliminando ela desse bioma, porque ela já está desconsiderada, ela vai morrer mesmo. Então, a planta tem que estar muito equilibrada em macro e micronutrientes. E talvez um dos micronutrientes mais efetivos para o controle da formiga seja o molibdênio. O molibdênio, que pouco se fala, ele tem uma virtude enorme, que uma planta, quando está plena de molibdênio, não atrai formigas. Isso a gente encontra no carvão bem picadinho, na torta de algodão, na urina de vaca, só para citar algumas coisas. Mas vamos falar agora desse jardim que surge inventando um lugar onde se restaura a relação entre o espírito e a natureza. Vocês sabem que isso tem algo de sagrado. Eu venho pesquisando o sagrado há muitos e muitos anos. E esse sagrado não está diretamente vinculado às nossas religiões costumeiras aqui no Brasil, que seria o cristianismo e o judaísmo. Mas há outras religiões, como o islamismo, como o shintoísmo, onde o jardim tem uma virtude muito especial. Sempre quando se fala de paraíso, todas as religiões têm o mesmo paraíso, que é de onde nós partimos para a vida e para onde nós voltaremos se nos comportarmos bem. Os árabes, por exemplo, chamam esse paraíso de Al-Shana. E é um paraíso riquíssimo, como é rico o jardim árabe. Talvez o jardim árabe seja o jardim mais completo, porque é um jardim que tem tudo. Tudo para alimentar os sentimentos. Inclusive o perfume, que é algo que falta no jardim japonês. Onde, pelo menos, não é que não exista, mas não é considerado. E o jardim japonês sagrado é chamado de Niva, no shintoísmo. Esta religiosidade nos jardins está presente em todas as grandes religiões. No nosso paraíso terreno, no nosso jardim do Éden, falado tanto no judaísmo como no cristianismo, e até nas seitas indígenas, nas nações indígenas, onde se fala do paraíso. Por exemplo, o paraíso guarani está sempre do outro lado do rio, onde sempre é verdejante, onde nunca irá faltar comida. Não tem edifícios, não tem fontes, não tem caminhos. É absolutamente verde, é absolutamente bucólico. É aí onde a gente restaura e podemos colocar em prática a nossa ética. A próxima, por favor. Por isso que expressar essa paisagem pelo nosso bom gosto, o bom gosto e o bom senso prosperam e se modificam através dos séculos. E até diria que ultimamente, através das décadas, está havendo uma aceleração enorme em aquilo que nós chamamos de bom gosto. Talvez o melhor exemplo, na época, no Renascimento, Botticelli pintava as mulheres gordas, porque ser gordo na época era símbolo de riqueza, era símbolo de bom gosto. Hoje as mulheres tentam ser magras, e quanto mais magras são, mais bonitas. Então nós vemos de como o bom gosto vai caminhando através dos séculos. Ultimamente se acelerou isto, digamos, desde 1930 para aqui, houve uma caminhada cada vez mais rápida em pensar nesse bom gosto e especialmente no bom senso. O que seria o bom senso? A próxima.
Aí voltamos para, para as topiárias, né? Gente, por favor, deixem as plantas crescerem. Vocês sabem que às vezes as pessoas assim me falam assim, mas a murta dá flor, a murraia dá flor. Mas claro que dá flor. As pessoas podam obsessivamente as muralhas para fazer aquelas cerquinhas podadas e não tem aquele beneplácito de sentir esse perfume penetrante de laranjeira que a falsa murta dá. Então não podemos as plantas. Deixemos que elas também tenham seus próprios anseios e que cresçam à vontade. Próximo. O verde, eu diria que essa temporada não se enquadra em tempo algum. Não tem tempo. Não tem a planta de moda. Passa a próxima, por favor. Não existe uma moda. Talvez no paisagismo existam tendências. Veja, o paisagismo é uma arte aplicada, extremamente duradoura. É diferente ao estilismo, a moda, onde o estilista ele procura a próxima coleção. Agora nós estamos no inverno, estão trabalhando para a temporada primavera-verão. E isto acaba, cada 6 meses vai acabando. Mas um jardim não tem moda. Não existe, por exemplo, um jequitibá de moda. O jequitibá vai viver alguns milhares de anos. Então, como podemos considerar que seja moda? Talvez um caminho florido, com flores de estação, possa ser alguma coisa que invente um modismo na entrada de uma casa, mas o jardim é eterno. Quando nós plantamos um jardim, nós estamos fazendo um pequeno bioma. Pensem nisso. Nós estamos criando dentro de um bioma um outro pequeno bioma, onde as plantas vão conviver juntas e vai se tornar esse espaço eterno se realmente foi pensado para que essas plantas convivam em harmonia. A próxima, por favor. Eu acho que isso é muito importante considerar isso. Quando o paisagista está despreocupado com o meio ambiente, com a ecologia, ele transforma essa arte em ofício, técnica e comércio e o prazer em luxúria. Então nós devemos trabalhar com a verdadeira arte, com a verdadeira técnica e com o verdadeiro prazer de sermos paisagistas. A próxima. Essa é uma pintura de Tarsila de Amaral. Foi feita mais ou menos na década de 1920. E já na época, ela, o maestro Villa-Lobos e tantos artistas, pintores, escritores da época retrataram também o nosso Brasil. Imaginem, nessa coisa limpa dessa pintura, nós temos um relevo da paisagem, essas montanhas, essas árvores. Nós temos sintetizado aí, eu consigo identificar aí uma embaúba do lado direito, e arbustos, e um boi no meio. É tão bonito ver isso. Passa a próxima imagem. A Tarsila de Amaral eu tenho grande respeito porque ela viveu o Brasil plenamente. E eu acho que nós temos que recriar isso, entender um pouco isso e descobrir os artistas que destacam o nosso país continental. Não que procuram coisas lá fora. Nós temos tanto para mostrar aqui. Próximo. Uma das coisas que nós devemos considerar é o nosso folclore. Ele está morrendo, gente. O Halloween está entrando de uma maneira despiadada no Brasil. E eu vejo isso como um verdadeiro peso. Não me considerem mal. Não é xenofobia. Até posso festejar o Halloween, mas é muito importante dar a esse curupira o lugar que merece. Eu estou colocando o curupira como um símbolo, mas são tantas criaturas de nossa mitologia. E o curupira ele tem um símbolo porque é o grande defensor das nossas florestas. Ele tem os pés virados para trás para enganar aos lenhadores. Vocês sabem que a história do curupira é muito velha. O próprio José de Anchieta já falou dele. E naquela época misturavam curupira com caipora e com outras imagens. Mas o curupira é aquele baixinho de cabelo vermelho que defende loucamente a nossa floresta. E é isso que nós temos que realizar na nossa vida, defender as nossas florestas. A próxima. Por isso que devemos projetar de forma que a estética não prevaleça.
é muito importante. Quando vocês verem nesse desenho uma piscina, não é simplesmente equilibrarla em forma, é colocá-la num lugar ensolarado. Isso é fundamental. E isto é uma coisa que acho que engenheiros agrônomos e arquitetos têm que levar em conta, e nem sempre é levado em conta. Às vezes se posiciona a piscina em lugar de sombra, porque fica mais elegante. E o dono da casa acaba não usufruindo. Então, tudo isso tem que ser adequado. O paisagista tem que trabalhar profundamente, inclusive com quem vai fornecer irrigação. Entender os lugares de sombra e de sol, não apenas pela posição do norte e do sul, onde o sol nasce, onde o sol se põe, mas também pela sombra projetada pelos edifícios. Então, esta é uma coisa que pode ser muito bem avaliada para uma boa empresa de irrigação, como a Reinbuild, por exemplo, que é líder mundial em irrigação. Outra coisa é a luminosidade. Nossos jardins são aproveitados não apenas durante o dia, mas muito mais, e especialmente durante a semana, quando voltamos do trabalho, no final da tarde, ir e ficar na beira de uma piscina, ou em um terraço descoberto, no deck, tomando uma cervejinha e usufruindo desse jardim muito bem iluminado. Próximo, por favor. Por isso que quando não se vê o sentido na existência, o jardim se entrega ao desespero. Ele tem uma maneira de manifestar esse desespero através da decadência, das copas, da ausência de florada, da ausência da música produzida pelo vento. O jardim tem sentimentos e isto nós temos que procurar. A próxima. Eu sonho com uma cidade assim. Não estou contra o urbanismo, de maneira nenhuma. Não estou contra as cidades. Mas eu espero que as cidades sejam cada vez mais verdejantes. Que os jardins verticais tomem seu lugar nas empenas cegas, não para decorá-las, mas para poder propiciar uma melhor temperatura, para poder usar menos ar-condicionado, para ter mais telhados verdes, para que a cidade seja realmente verdejante, para que nós possamos usar, não apenas nossa arte, nossa maneira de contemplar a paisagem, mas nossa técnica, conhecendo profundamente espécies vegetais e usá-las de modo que elas prevaleçam na paisagem urbana. A próxima. Eu queria já, no finalzinho desse meu bate-papo com vocês, falar de dois personagens que me marcaram realmente. Um foi este filósofo francês que se chamava Félix Guattari, morreu 27, 28 anos atrás. Ele era psicoterapeuta e filósofo. E em que isso nos toca? Em 1980, ele criou a ecosofia. E a ecosofia é uma filosofia de equilíbrio ecológico, vinculado à ecologia ambiental. Ele vincula a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia mental. Ele tem esses três caminhos que se juntam para produzir um efeito nas comunidades. Ele escreveu muita coisa, eu acho que vocês podem guardar o nome dele e procurá-lo. É muito interessante, está traduzido para o português, inclusive a tradução foi feita pela editora da USP, se não me engano. Eu tenho aqui na minha biblioteca, acho que é da editora da USP. E na próxima imagem, por favor. E outra das pessoas que eu queria nomear com o máximo dos respeitos é Arne Naes. Arne Naes foi ele fundou a Greenpeace na Noruega. Ele falava que todo ser humano e todo vegetal ou animal tinha o direito à vida. Foi uma figura muito importante, foi um alpinista célebre na sua juventude. Ele morreu em 1972, não, 2009, perdão. 2009, foi em 1972, aliás, eu estou confundindo, que ele lançou essa filosofia e que se conheceu com Félix Guattari. Então, digamos que eles foram uma espécie de ponta de lança de falar em ecologia ambiental, de falar do direito da vida, não apenas do ser humano,
mas de toda flora y de toda fauna. Así como no existe en la flora ervas dañinas, como falei, también no existen males dentro del reino animal. Todo debe ser respetado. Así eu penso, dessa maneira, que é minha atitude como paisagista. A próxima. E Armenais fez esse conceito, a ecologia profunda. Procurem, investiguem. Eu acho que provoquei vocês para descobrir novos caminhos. Eu acho que esse nosso bate-papo foi algo assim como estender um tapete vermelho que sube por uma escada e que indica a vocês um monte de caminhos que vocês podem andar para tornar essa profissão de paisagismo algo mais consistente, algo mais profundo, que dê muito mais do que estética para o jardim, que dê aquilo que falava antes, a Kaluka Gaitia, que é a estética e a ética andando juntas. A próxima. Assistam nossos cursos online. Fora desse papo que eu tive com vocês, eu tenho um curso mais longo que esse, que é de telhados verdes, com todas as situações para transformar esse roof garden, esse telhado verde, em um lugar verdejante. Tem um paisagismo litorâneo. Não são poucas as cidades brasileiras que ficam perto do mar, é uma quantidade enorme de cidades, e acho que pode se aproveitar muito bem esse paisagismo litorâneo, e para quem está longe da praia pode aproveitá-lo de qualquer maneira. São dois cursos muito interessantes. E agora estou lançando, acho que amanhã ou depois, já vai estar disponível os jardins internos e suas plantas. Quais são as plantas que é interessante para cultivar dentro de casa? Qual é o comportamento delas e como nós devemos auxiliá-las para que elas brindem a nós tudo aquilo que nós precisamos? A próxima. E por último tem o meu livro. Esse meu livro é o meu xodó, gente. Eu tenho escrito 3 livros, um em colaboração, tem outro livro de contos, mas este livro, que está na 3ª edição, foi totalmente revisado e é um manual para levar consigo, para levar na bolsa, para levar no porta-luva do carro, enfim, para levar com a gente, especialmente para manter um jardim sempre no seu ápice. Nele tem adubações, tem combate a pragas e doenças, como conviver com elas, como aceitarlas, como tratar uma formiga, como ter a floresta de estação, como ter o manejo de água, quais são as ferramentas ideais para trabalhar no jardim, tem até horóscopo, tem as plantas tóxicas para animais. É realmente completíssimo, diria mais. É uma espécie de síntese de minha biblioteca, que foi alimentada durante 60 anos e que hoje tem mais de 600 volumes. Tudo isso em um volume só, em um compêndio. A próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado por ter me ouvido. E qualquer coisa vocês têm aí na última prancha, a minha referência para você me consultar, né, Alexandre? Já passaram o último dia também, que é para dúvidas e perguntas no meu blog, no Jardim Cor. Professor, nós estamos em êxtase aqui, né? Foi emocionante. Queria te agradecer muito. Eu tenho o seu livro, que todo bom. rabiscado lá, autografado. Tem que ser rabiscado. Bom, quem gostou da palestra, eu acredito que todos gostaram. Tem muita gente aqui ainda, quase 200 pessoas. Professor, eu tenho 2 perguntas, mas só para quem gostou, eu conheci o Raul há alguns anos atrás, num curso que eu fui fazer com ele, que ele era o palestrante, em Jabuticabal. E eu tive a oportunidade de ficar 3 dias com ele lá, ficamos no mesmo hotel, à noite saímos para jantar. Então, ouvir você de novo falando aqui, para mim é muito emocionante. Muito obrigado. E conhecer a sua vida, a sua história, isso foi muito gratificante para mim, para a minha profissão. Foi demais. Muito obrigado. Agradeço a assistência e a paciência dessa 1h15 que estivemos juntos. Nós nem vimos passar, professor. Bom, ainda bem que o senhor está em casa, tá? Porque tem muita pergunta aqui. Opa, vamos ver se podemos responder algo. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá.
A Aline pergunta o seguinte: lemos que após a pandemia, somente serviços essenciais permanecerão. Neste caso, a profissão do paisagista vai desaparecer? No, claro que no. Yo acho que no es después de la pandemia que van a permanecer las profesores esenciales. Acho que ahí va a voltar todo ao normal, mas vai voltar, Alexandre, de uma maneira diferente. Eu Isso. acredito, sinceramente, e falei assim uma pincelada durante a palestra, de que nós estamos vivendo um novo renascimento. E o novo renascimento se vive com dor, como foi a deixar para trás a Idade Média com uma peste terrível, que foi a peste negra, que matou milhões de pessoas. Acho que isso está acontecendo novamente agora, de uma maneira muito mais controlada, porque a ciência tem hoje uma série de ferramentas que coloca em prática. Mas muita gente nos está deixando e partindo para outras dimensões, e deixando familiares em um estado de pesar. Tudo isso vai causar na humanidade uma profunda reflexão. Até o fato de muitos de nós ficarmos isolados nas nossas casas nos obriga também a uma reflexão mais permanente, a um contato maior com o jardim, onde conseguimos todas as respostas para nossas dúvidas. Então, o nosso comportamento ético, até por uma extensão dessa palestra que eu fiz agora, vai ser aprimorado. Não digo de que isso vai ser em geral, que 100% das pessoas, nada é absolutamente homogêneo, mas eu acho que vai haver uma qualidade de gente especial que vai crescer espiritualmente e mentalmente. Isto é natural. Isso faz parte da evolução humana. Com certeza, com certeza. E a profissão do paisagista não tem como... como a profissão do agrônomo, né? Não tem como acabar. Nós precisamos olhar a terra, precisamos olhar a planta. De tudo que o senhor falou até agora, dessa sensibilidade de entender as pessoas, não só a arquitetura da casa, né? Do lugar, mas de entender tudo que rodeia esse jardim. Então, precisa de pessoas. Não dá para fazer isso com computador. Hoje em dia, nós podemos apresentar um projeto paisagístico pelo computador, online. Nós podemos fazer isso. Então, quer dizer, algumas coisas vão mudar, né, professor? Eu estou bastante parado agora. Estou atendendo online, mas eu tenho um projeto muito grande que está absolutamente parado porque ele precisa de minha presença no lugar. E eu estou evitando, estou dentro do grupo de risco. Então, estou evitando sair, saio para o indispensável. Agora, sair em contato com outros profissionais, com minha equipe, visitar, fazendo levantamentos, inclusive levantamento florístico, se o lugar precisa, é colocar realmente minha vida em risco. Com certeza. Tem que pensar. E algumas situações dá para fazer online, né? Os engenheiros e arquitetos que estão aqui sabem disso. A construção civil não parou e o paisagismo está muito ligado à construção civil, né? Não tem como terminar sem o batom, né? Então, precisa do paisagismo. E a construção civil não parou. Vamos lá, professor. O Leonardo gostaria de saber sobre Cadê a pergunta dele? Aqui. O aguapé. Ele é considerado uma planta invasora. Se ele é usado no paisagismo, em lagos, né, em espelhos d'água, por ser uma planta invasora, se existe esse preconceito. Leonardo, sua pergunta é fantástica. O aguapé não é nada invasor. O que nós devemos fazer é controlar a sua expansão. O aguapé é uma enorme fonte de nitrogênio. Então, o que você pode fazer? É periodicamente você colher esse aguapé com uma rede, deixar secá-lo no sol naturalmente, depois triturá-lo e usá-lo como adubo nitrogenado. Ele é fantástico para isso. E é uma recomendação para todo agrônomo. Ao contrário de combater o aguapé, vamos a produzir aguapé para ter fontes de nitrogênio. Perfeito. Bom, professor, vindo de encontro com o que eu estou sentindo, tem um monte de gente que escreveu aqui que está emocionado com a sua palestra. Muito. Não tem mais perguntas? Não tem mais perguntas? Tem mais pergunta, pessoal? Vamos lá, vamos escrever, não vamos perder esse tempo precioso aqui. Muito parabéns, emocionei, chorei, foi o máximo aqui. Muita coisa boa.
Mas deixa eu aproveitar, então, enquanto o pessoal não escreve, deixa eu abusar do seu tempo, então. Professor, conta pra gente um pouquinho só da sua história. Como começou com o paisagismo, veio de onde, depois veio trabalhar. O senhor cuidou das obras de Burle Marx, isso para mim foi maravilhoso ouvir. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, pode ser? Então, o meu começo como paisagista é bastante confuso, porque eu venho de uma dinastia de paisagistas. Isso. A palavra dinastia, por quê? Porque meu bisavô era jardineiro. Meu bisavô. Meu bisavô foi um imigrante espanhol que chegou na Argentina e começou a cortar cercas e cortar grama naquela época. Ele começou e ele montou uma empresa. Ele teve a coragem, e não porque ele era um empresário, ele tinha uma bicicleta e um alfanje na época. Mas ele tinha aquela panca de andaluz e montou, foi num cartório e montou a empresa Cánovas, a Casa Cánovas. E Olha essa só. Casa Cánovas, depois dele, veio o meu avô, que foi um roseicultor, ele cultivava roseiras, e depois meu pai. Meu pai foi um paisagista notável na Argentina. Digo notável não apenas porque era meu pai, mas ele foi fundador da Associação Argentina de Paisagismo, junto com mais 5 profissionais. Tem um escritório realmente monumental e era autodidacta, como eu. Era autodidacta, por uma série de circunstâncias que não caberia agora assim conversar aqui. Mas ele teve que Sim, fazer a sua carreira sozinho. Ele não conseguiu estudar, é decir, não conseguiu frequentar uma faculdade, mas estudou o resto da vida e por isso se tornou uma pessoa bastante conhecida nessa área, com obras por todo o país. Inclusive obras muito, muito importantes em Buenos Aires e fora de Buenos Aires. Então, é uma figura. Eu aprendi com ele, primeiro engatinhando embaixo da prancheta onde ele desenhava, e depois com 12, 13 anos, com 13 anos ele me obrigou a fazer o primeiro projeto, com 13 anos de idade. Meu primeiro projeto era escolher uma árvore para ser plantada numa calçada, um bairro urbano, e um canteirinho com flores. Bom, para uma criança de 13 anos já era demais isso. sim. E o importante, Alexandre, é que ele falou assim: você vai plantar essa árvore, você vai projetar, mas você vai ter que justificar para mim por que você está escolhendo essa espécie. Isso foi Perfeito. tão marcante. Essa história eu já contei tantas vezes, Alexandre, mas ela sempre é vigente. Eu falei, mas como é que eu vou escolher essa árvore? Para mim, a árvore era qualquer coisa que tinha um tronco e uma copa, né? Aí ele fez um gesto e mostrou a biblioteca. Falou, escolha. E na biblioteca eu comecei a ver o que tinha na biblioteca, comecei a ver, e fui parar em um livro de um engenheiro agrônomo que se chamava Carnevale. E o Carnevale tinha uma descrição de espécies nativas e exóticas. E era um livro enorme. E aí eu parei nas acácias, me chamou a atenção as acácias, e acácias naquela época ele fazia uma descrição de parte das 700 espécies classificadas. Hoje tem mais de 1.200 acácias no mundo inteiro, inclusive acácias brasileiras, né, nativas aqui. E eu escolhi uma acácia Melanoxylon. Mas eu tinha que explicar para meu pai por que eu tinha escolhido o sistema radicular, quando que dava flor, se era uma planta muito suja, a que altura desenvolvia a copa, todos os benefícios que ela podia dar naquela época. E isso foi um verdadeiro susto. Eu passei na prova com meu pai, ele ficou satisfeito. Eu sempre É, coloco isso como meu primeiro marco como paisagista. Aí começou minha vida de paisagista com 13 anos e não parou nunca mais. Na realidade, eu fui um pouco prematuro em desenvolver tudo isso. Com 18 anos, eu entrei em uma firma que naquela época se transformou na maior firma de paisagismo do país, na Argentina, ou pelo menos uma das 3, 4 maiores da Argentina. Eu passei a ser chefe de departamento de projetos e com 21 anos eu entrei num concurso internacional de paisagismo e ganhei o primeiro prêmio. Isso marcou minha vida. Naquela época, com 21 anos, não tinha nem muita noção do que fazer com esse triunfo, com esse prêmio. Eu acho que hoje poderia digerir isso muito melhor, mas naquela época tinha é. passarinho na cabeça, nem sabia o que tinha, né? Eu me achava um bom. Eu achava, inclusive, aos 21 anos, que eu era o tal e que sabia tudo. Hoje, eu juro por Deus que isso não é uma falsa humildade. Juro por Deus. Eu acho que vocês, agrônomos, vão entender essa minha maneira de pensar. Hoje, realmente, eu sei que não sei nada. Comparada com a magnitude do reino vegetal, eu não chego a 1% do conhecimento. Então, posso saber um pouco mais que o leigo, mas nada comparada
a grandiosidade do planeta Terra e de sua flora. Perfeito. Deixa eu ver, que parece que tem mais pergunta em relação à floricultura, com a pandemia, essas folhagens, esses sofrem grandes impactos, principalmente em vendas, as floriculturas, né? Sim. Muito pequenos produtores, infelizmente, vêm a quebrar, o que impacta para o paisagista que compram flores e afins de projeto. Se a pandemia impacta no mercado, né, de flores e de plantas nos projetos, para os projetos. Alexandre, eu acho que a pandemia está afetando, eu não poderia falar aqui em porcentagem, mas em uma maioria abrumadora de classes de trabalho. São poucos os que realmente estão faturando mais. No campo agronômico, inclusive, as safras nossas continuam boas e continuamos exportando. Parece que isso não tem caído muito, mas no paisagismo realmente caiu, como também tem uma queda de vendas na floricultura. Ou seja, não há muito humor para pensar em flor e em jardim. Não é um momento de pensar em fazer novos jardins. É um momento realmente de curtir esses jardins. Eu acho, né, e nós temos aqui quase 200 pessoas que estão assistindo essa nossa fala aqui, Alexandre. Eu acho que é o momento de nos capacitar. Isso. En lugar de se lamentar de esa pandemia, vamos a aprovechar este momento de isolamiento social para nos capacitar, para leer bastante, para acompañar os livros, as palestras online, para nos capacitar. Ou seja, nós temos uma grande virtude que não tinha na época da Idade Média. Nós temos a internet que nos abre um campo internacional, não é apenas em português, em todas as línguas. Então, quando você vai descobrir uma planta, por exemplo, você pode colocar isso em inglês, em francês, em alemão, e descobrir os pensamentos de pessoas que trabalham com o mesmo prazer que você, como paisagista, em outros países tão distintos, e comunicar-nos com eles, né? O Facebook, ele te propicia isso, de você falar com outro profissional que você não conhece, que está do outro lado do mundo. Eu tenho amigos no Facebook que são da Ásia, da China, do Vietnã, e que têm assim, a mesma felicidade de trabalhar com que eu trabalho. Então, vamos ver o lado bom disso aqui. Eu não quero que você me tome como um doente otimista em um momento tão trágico como nós estamos vivendo. Mas sim o que nós podemos tirar partido dentro desta infelicidade. É como desse limão nós podemos fazer uma limonada. Sair da pandemia melhor do que entramos, né? Essa é a ideia. Com certeza. Eu não sou derrotista de achar de que nada vai mudar. Também é. Tudo vai voltar como era antes. Não, nada vai voltar como era antes. Exato. E vai existir uma melhora, porque o mundo não para de melhorar. Isto não é uma posição otimista minha. O mundo nunca parou de melhorar desde sua pré-história. Ele melhora dia a dia. E melhora espiritualmente, mentalmente e até fisicamente. Somos cada vez mais bonitos, mais salutares, mais reflexivos. Exato. O Paulo Peixoto, agrônomo, querido, amigo nosso aqui da associação, que erros e acertos destaca em tua experiência como paisagista? Perdão, não entendi o que o Paulo perguntou. Que erros e acertos você destaca como paisagista? Sim. Na sua história. Meus acertos? Olha, eu presto muito mais atenção a meus fracassos, né? Quem realmente leva em consideração muito os seus acertos se torna prepotente. Eu acredito de que a gente tem que estar muito atento com tudo aquilo que não deu certo, porque é isso que nos dá uma verdadeira lição. Quando nós agimos e dá certo, passa a página, mas considera aquilo que não deu certo. E acho que no paisagismo, como na agronomia, isso é uma prática diária. Quantas vezes nós ensaiamos algo e não dá certo? Se não dá certo, damos um passo atrás, revemos isso e executamos de uma maneira diferente. E aí que nós vamos a conseguir o sucesso. Eu acho que nós todos somos agrônomos, paisagistas, enfim, quem trabalhamos com isso, somos investigadores, somos pesquisadores de uma coisa. Não temos uma fórmula, né, Alexandre? Aquela coisa assim, bom, mas como é que eu fertilizo o solo? Não tem uma fórmula. Não tem uma receita de bolo. Mesmo que seja na mesma região, nessa região, não, mas é aqui, eu sou vizinho dessa fazenda, não importa se o solo é diferente.
o vento regional é diferente, a chuva é diferente. Eu aprendi isso, inclusive, com uma grande amiga minha que é da Clima Tempo, uma das meteorologistas da Clima Tempo, um coração. Ela falou, Raul, a Clima Tempo pode dar todo o fornecimento do fenômeno local do clima. Mas fala com o caseiro da casa onde você vai fazer o jardim. Fala com o Clima Tempo. Ele tem todo um histórico. Exatamente. Então isso te mostra, Alexandre, que não tem uma receita de bolo. Perfeito. Aprendemos muito mais com nossos insucessos que com aquelas coisas que deram certo. É isso aí. Perfeito. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Cadê Melissa aqui? Paulo Peixoto. O Robert pergunta que pode dar para quem, conselhos que pode dar para quem está querendo ter as primeiras experiências na área nossa aí. Um conselho que eu dou, que me parece que é fundamental, foi um pouco o caminho que eu trilhei. Eu não tenho uma formação acadêmica, em contrapartida, eu tenho uma formação bastante profunda através de tudo o que eu li, mas especialmente de todo aquilo que eu experimentei fazendo estágios junto a grandes produtores de plantas. Isso desde meus... trabalhei dos 13 até os 15 com meu pai, depois eu tive outros grandes mestres, dois deles eram grandes produtores de plantas ornamentais, então aprendi com eles, e aprendi começando puxando um carrinho com terra ou com esterco, ou seja, era essa maneira de conviver de perto com a planta, de arrancar uma planta e ver o sistema radicular. Você não tem, por exemplo, literatura específica, mundialmente falo, sobre sistemas radiculares de plantas ornamentais. Como é que você aprende isso? Junto ao viverista, vendo a planta por baixo quando você arranca, e convivendo com a planta. Nada, Alexandre, substitui o contato direto com a vegetação. E eu deixo isso bem marcado, e não apenas porque eu estou falando agora especialmente para engenheiros agrônomos, mas o fundamental no jardim brasileiro é a planta. A arquitetura vem depois. O que eu primeiro penso é nas plantas que vou usar. Como vou destacá-las? Como vou chegar próximo delas? Eu vejo depois, através dos caminhos, dos lagos, da piscina e tudo isso. Mas é a planta que é fundamental. E para conhecer a planta, eu não vou conhecer isto através da teoria, e frequentando viveiros. Então, Perfeito. o que eu daria é isso. Frequente viveiros. Faça cursos como este aqui. Porque no curso a gente direto com o expositor, com o professor, com o mestre que está falando. E por último, leia bastante. Leia muito. Leia muito. Antes de se arriscar a projetar. Não queira começar o contrário. Senta no computador e começa a projetar. Porque aí começam a acontecer esses desastres. Exatamente. Vamos lá. A Melissa é estudante de arquitetura. Como pode acontecer e qual a importância do trabalho conjunto entre o arquiteto e o agrônomo paisagista, no paisagismo, né? Melissa, né? Isso. Melissa, olha, eu considero fundamental, eu não faço guerra com nenhuma atividade profissional, muito pelo contrário, eu acho que todo se complementa. E eu acho que o paisagismo, se você vai analisar ele em profundidade, ele não deve contar apenas com um indivíduo sentado desenhando. Todo projeto, e por pequeno que seja, ele deve considerar uma equipe. E essa equipe tem que ser formada, essencialmente, primeiro, por um engenheiro agrônomo, por um biólogo, por um arquiteto. O arquiteto que vai dar o desenho das partes duras do jardim. Mas também tem que ter outros profissionais, como o médico, por exemplo. Você vai ficar espantada, Melissa, você vai perguntar assim, mas o que um médico vai fazer em um jardim? E se eu te digo que um médico infectologista ou alergista, ele teria tudo a ver para me dizer se essa planta que vou usar, o pólen, vai causar alergias ou não. Então você chega à conclusão de que uma equipe para um projeto de paisagismo complexo, deve ter pelo menos 10 elementos. Então, o convívio com o que você está aprendendo na faculdade de arquitetura e com o que o engenheiro agrônomo aprendeu na faculdade de agronomia pode chegar a um contexto onde se unem e vai haver uma troca
de pareceres que não vão colidir de maneira nenhuma, porque são pensamentos divergentes que vão levar todos ao mesmo caminho. Ou seja, a realização de um jardim quase perfeito. Perfeito não, porque sempre digo que perfeito são os deuses que fazem. Nós fazemos quase perfeitos. Chegar à nota 9 já é o máximo. Nossa. O Rogério, o senhor utiliza plantas alelopáticas em seus jardins? Algumas dicas, fora o capim-limão, arruda e tal. Sim, em alguns casos eu tenho usado plantas medicinais. Agora que me lembro, eu fiz um projeto para o GRAAC, que é esse grupo de ajuda a crianças com câncer, e eu fiz um jardim no último andar, no terraço, um projeto ainda não foi implantado, mas aí nós consideramos muitas plantas medicinais, muitas ervas medicinais. E mais digo, eu acho de que hoje não há um conceito que nos leve a dividir entre plantas ornamentais, plantas medicinais e plantas frutíferas, né? Meu pai insistia sempre de que a planta frutífera tinha que ser em um pomar perto da cozinha. Esses são pensamentos já totalmente ultrapassados. Não digo que meu pai era equivocado, mas era uma certidumbre de 1950, 1960. Eu acho que hoje você questionar se uma jabuticaba é ornamental ou é frutífera é um verdadeiro absurdo. Ela nem precisaria dar fruto. Já com essa florada que cobre os troncos, profundamente perfumada, ela adorna qualquer jardim. E as ervas também, a gente falar que um alecrim, diríamos que um alecrim é uma planta medicinal, é um tempero. Não, você passar num jardim com alecrim e agitá-los, isso vai te dar uma sobrevida, isso vai te dar uma carga emocional fantástica. Então, eu acho que no jardim não deve ter uma barreira entre plantas que a gente come, que a gente consome, ou plantas que consome. Minha mãe, no jardim que nós tínhamos na minha infância, ela misturava cenouras com petúnias. E o efeito era fantástico, porque a folha da cenoura é linda de morrer, mais linda que a folha da petúnia. Então ninguém sabia o que acontecia no canteiro. Todo mundo perguntava, mas o que é isso? Uma samambaia? Não, são Olha cenouras. só. As pessoas achavam que era brincadeira de minha mãe. Com ela aprendi muito sobre o uso de plantas não convencionais no paisagismo. Fantástico. Poder usar plantas, aquele jardim funcional, né? Claro, sem dúvida. Você imagina ter um pergolado e você ter nesse pergolado, em lugar de você pensar em uma trepadeira, vou plantar uma viuvinha, vou plantar uma setelêgua, vou plantar não sei o quê. Que tal você plantar abobrinha? Abobrinha. Não tem aquelas abobrinhas que dão frutos coloridos, amarelo com verde? É profundamente decorativa. Então você fala, mas ela é comestível. É abobrinha e cresce rápido. Ela vai te vestir o pergolado em poucos meses, vai ser uma coisa sensacional. Então não há limite para a criatividade. Soltemos a imaginação. Perfeito, perfeito. A, a Luzia pergunta aqui, como começar um replantio de espécies nativas em um sítio? Bom, primeiro nós temos que considerar aonde que está esse sítio. Quando a gente fala de nativas, devemos tomar muito cuidado, porque se a gente usa o conceito de nativas no Brasil, é um conceito muito amplo. A planta dos Pampas não tem nada a ver com a planta da Amazônia. Então, ver esse conceito de planta nativa nesse sítio, como vai ser utilizada? Se vai ser como mata ciliar, vai ser perto recuperar, por exemplo, um olho d'água. Existem plantas específicas para olhos de água, existem plantas para lugares rochosos. Fazer uma análise primeiro geográfico da região, saber exatamente o que está acontecendo aí, ver o regime de chuvas, ver as temperaturas máximas e mínimas durante o ano, e através disso aí fazer uma listagem das espécies vegetais, inicialmente nativas da região e exóticas de biomas análogos a essa região. E aí sim fazer um mix. Dependendo muito do projeto, eu diria que quando se trata de vegetação arbórea, nós deveríamos usar praticamente 90% de nativas. Nada contra o exótico.
cuidado. E eu sei de que isso pode causar em muita gente que está assistindo um tremor. Não, mas tem que ser nativo, tem que ser nativo. Gente, se fosse só nativo, nós não poderíamos tomar café, não comeríamos arroz. A nossa alimentação diária é feita de uma quantidade enorme de plantas não nativas, como a uva que dá nosso vinho. Então, nada contra as nativas, mas muito a favor, digo, nada contra as exóticas, mas muito a favor das nativas. Os que temos que prevalecer sempre são as plantas nativas. E o pilar do paisagismo sempre será, em primeiro lugar, as árvores. Em segundo, as palmeiras. Quando falamos de arbustos, aí já não tem tanta importância se é nativo ou não. Aí nós podemos fazer um mix com plantas que se acomodam bem nesse bioma onde iremos trabalhar. A Ana Beatriz falou aqui, falar sobre plantas comestíveis, jardim comestível, né? Que é um jardim funcional que nós estamos falando, né? Exatamente. Então, mas olha, Ana, aí você tem uma grande oportunidade. Acabei de postar no blog um post que fala exatamente de plantas comestíveis, de flores comestíveis, não de plantas. De flores. Isso é uma relação enorme de flores comestíveis que você pode preparar. E aí sempre coloco se você come a pétala, se você come a flor inteira, como preparar, e o cuidado que você tem que ter no manejo das flores comestíveis. Não é simplesmente sair, cortar qualquer flor e comer. Já essa flor tem que estar livre de agrotóxicos, de fertilizantes pesados, tem que ser uma flor cultivada naturalmente. E para isso nós temos cultivadores que trabalham para fornecer para o chefe de cozinha estas flores. E nessa relação você vai poder encontrar no meu blog, jardimcor.com. Flores comestíveis. Você vai se deleitar. Você vai ficar espantada a quantidade enorme de flores que nós temos e que embelezam uma salada, que pode se preparar um drink, inclusive, de uma maneira gostosa. Perfeito. Ana, tá vendo? Tem onde buscar já, ó. Professor, eu ficaria aqui a noite inteira fazendo perguntas. Bom, o pessoal tem muita coisa aqui. Mas muitas dessas perguntas, Alexandre, elas podem ser dirigidas para o Pergunte o Raul, que é uma sessão no blog. Eu passei agora na última prancha, as pessoas podem passar isso à vontade. Eu respondo essas perguntas em no máximo 48 horas. Perfeito, perfeito. Então, as pessoas têm a oportunidade depois de interagir com o senhor aí, Claro, né? claro. Pessoal, eu queria lembrar sobre o link do formulário de avaliação, que é importante para você ter o seu certificado e participar dos nossos sorteios aqui no evento, tá certo? De brindes, que todo ano tem, tá bom? E vai ser mandado esse formulário por e-mail para você também que se inscreveu, tá certo? Amanhã, a partir das 6h30 da tarde, já tem palestra do CREA. Nós vamos iniciar com o palestrante às 19 horas, mas a partir das 16h30 já tem, se você entrar, você já vai ter palestra do CREA. Tá bom? Professor, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer reencontrá-lo, mesmo que por aqui, né? Foi muito bom. Namastê, como você fala. Namastê, namastê, namastê. Bom, Muito obrigado. Você sabe que eu estava na Tailândia. Sim. E eu me lembro que eu contratei uma guia que se aproximava mais à minha profissão. E ela chegava no hotel de manhã e me abraçava assim com força, me dava um beijo. E ela falava, ai, você não imagina o prazer que eu sinto abraçando um ocidental, porque nós não temos esse hábito. A gente fala namastê com as mãos. Aí eu aproveitei e falei, mas não é muito melhor? É muito mais afetuoso se abraçar. Ele falou, não, melhor não é. Porque você fala assim e fala namastê, você tem que fazer isso com um profundo desejo que vem de teu coração, olhando nos olhos do outro. Vem de Quando dentro, você né? abraça e fala bom dia, nem sempre você vê os olhos do outro. Exato. E namastê, né? Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê. Não é demais? Fantástico. Professor, muito bom. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer. Nosso desafio, que até ontem, até hoje, às 19 horas, era um desafio, e agora estamos aqui, está concretizado as nossas palestras online. E eu não esqueci, essa pandemia vai passar e o senhor vai estar aqui presencial com a gente. Claro, claro. Com prazer. Com prazer. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigado. Professor, obrigado.
Boa noite a vocês e a todos os que Boa nos... noite. Boa noite. Muito obrigado, viu? Até mais. Até mais. Até amanhã, pessoal.